Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, bem-vindas, quem nos acompanha por aqui no ao vivo, né? Nesse momento de meio-dia em ponto, aqui em Porto Alegre. Oi, Letícia! Meio-dia em ponto, toda quarta-feira, a gente nessa segunda temporada, né, de lives, recebe aqui nossas confrades Business Club. Uma convidada especial por semana. Já vi que a nossa convidada de hoje já entrou aqui, mas antes explica um pouquinho o que acontece aqui nesses encontros, né? Ele tem uma pitada de conteúdo, sim, dentro da expertise da nossa convidada, mas o foco é muito a história, né, de mulheres empreendedoras potentes que são destaque no seu segmento. E o nome Live do Meio, ele veio não só porque é meio-dia, mas por acreditarmos que a gente está aí, né, numa caminhada e estamos sempre no meio de algo, no meio de um projeto, no meio de um desenvolvimento, no meio de um desafio. E tem um antes, um durante e um depois. Então a gente conversa aqui nesse nosso intervalo do meio-dia, sempre com uma pessoa que que aceitou o desafio de compartilhar com a gente um pouquinho de quem é ela, né, nessa trajetória da vida, nessa caminhada da vida, o que a trouxe até aqui, por que ela decidiu empreender, quais foram os desafios, os chamados, as tomadas de decisão. E aí depois a gente entra no conteúdo, né, cerca de 15 minutos sobre conteúdo, a gente fala sobre equilíbrio entre os vários papéis das mulheres, e depois a gente olha para o futuro, né? Nessa jornada a gente tem ainda muito por viver, né, muito pela frente. Então essa sempre tem sido a organização aqui dessa live do meio, e eu fico muito feliz com a participação de vocês. A gente sempre tem confrades nossas aqui ao vivo, opinando. Fiquem à vontade para trazer no chat, para perguntar, seja para mim e para Renata, né, que é a nossa convidada de hoje. É sempre muito rico essas nossas trocas. E a ideia é que seja aqui um bate-papo leve, sem grandes aprofundamentos, mas com uma intenção de compartilhar, né, insights sobre jornada empreendedora, principalmente. Então, sejam todos muito bem-vindas. Eu vi que a Renata já está aqui com a gente, deixa eu chamar ela para entrar conosco. E deixa eu te enxergar. A Renata tá entrando aqui com a gente. Renata, tu tá de amarelo também? Você tá combinando? Uma Ai, que conexão, amor! né? Eu estava Sabe que pensando quando eu te vi, se tivesse combinado não tinha dado certo, né? amor, tu sabe que o vira e mexe tem acontecido isso, tá? Minhas convidadas são sempre muito especiais e a gente já tá conectada desde de antes. A gente não tem, obviamente, não combina, né? A roupa. E hoje estamos de amarelo e já aconteceu de outros momentos aqui na live do meio também, outras convidadas estarem a gente tá com a roupa combinandinho, né? Como a gente diz. Seja muito Amarelo é bom, bem-vindo. é vitalidade, é energia, né? Então é uma cor bem vibrante, né? Que bom, que bom. Acertamos, então, na cor. Aham. Para mim é incrível. Eu me sinto com a energia mais baixa, com algumas cores, né? E, claro, a gente já fez, a gente tem confrades, né, que já estiveram, inclusive, aqui com a gente, que vão estar, no caso da Raíssa, né, Fernandes, a gente tem todo um estudo de cores, né, o que fica bem e tal, com a questão de tom de pele, mais uma vibe mesmo de estilo e tal, mas a energia das cores é incrível. Eu me sinto mais energizada ou com uma energia assim mais baixa e tal, conforme a cor que eu visto, né? O vermelho me acompanha bastante, né? A ti também, né? Tu também fica ótima de vermelho, tu Eu deve amo seguir bem de vermelho, vermelho. adoro, adoro vermelho. E eu sou muito clara também, aí não dá para botar corzinha que não aparece, né? Então, vamos para o amarelo, vamos para o vermelho, e Aham. assim a gente se sente bem. Renata, muito obrigada, querida, por ter aceitado o convite. Tem sido essa jornada das lives do meio um momento da gente conversar aqui, né, ao meio-dia sobre
assuntos que são relevantes para as mulheres em geral. Então, essa questão do que tu sugeriu, né, eu acolhi porque está perfeito, sobre justamente equilíbrio, né, dos nossos vários papéis, mas também de conhecer um pouco mais a fundo, né, a tua trajetória como mulher, como profissional, né, durante muitos anos profissional CLT e depois o teu decidir, né, de empreender, o teu maternar, enfim. Então, a gente passa no nosso começo aqui da nossa conversa sobre quem é a Renata, né, e como é que ela começou a caminhada, aspectos importantes que tu possa e queira compartilhar aqui com a gente, para a gente conhecer um pouco mais da Renata, mãe profissional, mulher, até o chegar nos dias atuais do teu empreender, que é relativamente novo, né? Inclusive tendo feito aí uma mudança, uma transição de carreira, uma mudança bastante expressiva. Então, começa contando um pouquinho pra gente aí da tua trajetória, do ponto que tu achar que seja mais relevante para compartilhar com a gente. Bom, então eu queria primeiro te agradecer essa oportunidade, né? Um Então, é prazer. muito gratificante para mim poder falar um pouco sobre esses assuntos, né? Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Renata Opitz, eu tenho 55 anos, né? Sou mãe de duas jovens, né? Uma vai fazer 21 anos já, a outra tem 19. São minhas companheiras aqui de caminhada também, né? E, e o que que acontece? A minha formação de origem, eu sou formada em administração de empresas, tenho um MBA em gestão empresarial, trabalhei, como tu disseste, muitos anos em empresas corporativas de grande porte, nas mais variadas áreas, né? Diferente de algumas pessoas, eu não foquei só numa determinada área nas empresas, o que de certa forma foi muito bom, porque me deu uma visão mais generalista de empresas, de negócio como um todo, né, do qual eu sou muito grata, né? E só que o que que acontece? Sempre dizem que a gente tem um outro amor também, né? Então eu também sempre tive esse amor, né? E muito próximo à questão da espiritualidade, muito próximo à questão de terapias, esse ambiente do cuidado, foi algo que sempre me chamou atenção, né? Mas tem momentos na tua vida que tu tem que investir, né? Focar mais naquilo que primordialmente tu selecionasse como importante, né, no momento. Então, eu dei o foco maior para administração, mas passou um tempo, né, que eu já tinha uma boa bagagem no mundo corporativo, eu disse, não, mas, sabe, aí começou o coração a pulsar mais. Eu disse, tá pulsando demais, né? Vamos ver aqui, vamos tomar uma atitude. E eu disse, vamos migrar de carreira, né? Como é que eu posso estar fazendo isso, né? Eu senti aquela vontade de daqui a pouco de ter um negócio meu, de dar o meu olhar para as coisas que eu estou fazendo, né? Dar aquele toque, né? Que às vezes em mundo corporativo tu tem que seguir só o que é mandado, né? Então, na época eu tive várias possibilidades, de vir até franquias, etc. Eu disse, não, eu quero ter uma carreira eu na terapia e fazendo minha trajetória como eu acho melhor. Foi então que, basicamente, mais da pandemia para cá, que eu comecei a fazer várias formações, então atuar como terapeuta integrativa ou terapeuta holística, né, como muitas pessoas conhece no mercado, né? E aí eu fiz um movimento bem brusco, assim, de ok, eu vou para as terapias agora, porque eu estava protelando e por um tempo eu levei assim as duas juntas, né? Eu ia atendendo fora do horário comercial ou finais de semana. No início chegava a atender as pessoas até no domingo, com o maior prazer, inclusive, né? Só que depois chegou um tempo eu disse, não, eu tenho que focar nisso, é o que eu quero fazer, né? Então, vou dar prioridade e atenção para as terapias holísticas. E de lá para cá eu fiz várias, eu acho que eu tenho umas 9, 10 formações, porque a gente tem uma febre também, a gente começa a se interessar tanto por essa área, que é uma área tão bonita, que pode ajudar tantas pessoas, e principalmente nos ajudar inicialmente, né?
que nós somos as primeiras pessoas que são tratadas, né? E quando tu vê, uma coisa puxa a outra, um curso puxa o outro, e tu vai vendo a importância de cada terapia, o que que ela traz de bom, né, nos tratamentos. E quando tu vê, tu nem sente, tu vai fazendo formações, vai fazendo e vai tentando agregar isso no teu dia a dia. Então, hoje eu trabalho diretamente com as terapias, né? Eu me aposentei enquanto administradora, né? E atendo num centro de terapias, Mãos de Luz, e eu atendo lá mediante horário agendado, tenho a minha sala, né? Todos os materiais que eu preciso, e hoje é o que eu estou fazendo com muito amor, com muita felicidade, assim. Renata, e tu comentaste que tu passou por vários segmentos, né, dentro da tua jornada como CLT, né? Tu passou por várias áreas, isso foi te dando também uma visão de gestão, né, dentro das empresas que tu trabalhou. Tinha algo que te descontentava nessa tua trajetória como executiva? Porque eu, por exemplo, eu me recordo que quando era CLT, uma das coisas que me agoniava era não ser dona do meu tempo, né? A gente tinha uma certa flexibilidade até de horários, enfim, mas eu não tinha, eu senti que não tinha liberdade, né, de tempo de trabalhar nos momentos que eu era mais produtiva, de poder sair muitas vezes para ir até um médico, já fazer um cara feia e tal. Então, isso é uma das coisas que primeiro me saltava aos olhos, tipo assim, vamos pensar em empreender. Tinha alguma coisa na tua jornada que te incomodava, né? Tu conseguia administrar as tuas filhas, as tuas outras atividades, nesse primeiro período antes do empreender? Esse é um fato importante. Eu acho que isso deixa a grande maioria das mulheres, principalmente quando tem filhos, né, um pouco preocupadas, porque tu fica num horário, queira ou não queira, num horário engessado nas empresas, né? E isso com certeza era uma coisa que começou a me incomodar também, né? Porque exatamente quando tu via, já tinha acabado o dia, tu tinha um monte de outras coisas para fazer, chegava em casa super cansada, né? Eu tenho duas filhas, eu tenho a primeira filha minha é especial, ela tem síndrome de Down, então requer uma atenção Maior maior ainda. também, né? Um envolvimento maior. E às vezes era aquilo, eu não tinha como acompanhar no médico, eu tinha que pedir ajuda para alguém, né? Ou para o marido, ou para minha mãe, enfim. Eu, muitas vezes também, eu ia protelando coisas minhas, eu tenho que ir no médico, não estou me sentindo bem, mas vamos lá, tem que trabalhar, tem que produzir, não pode parar. Aquela pressão que muitas vezes a gente mesmo se impõe, né? E quando vê, se acostuma de se impor essa pressão e vai indo, só que isso aí a gente vê que depois, com o tempo, isso tem um preço, né? Uhum, Tanto é que uhum. passou um tempo, agora mais nesses últimos anos, eu comecei a entrar num processo de adoecimento, exatamente, porque é como se eu tivesse indo contra a maré. Eu queria fazer uma coisa, mas estava fazendo outra. Eu queria ter um espaço meu, mas não estava tendo. Eu queria ter mais tempo, mas não estava tendo. Então tu começa a entrar num conflito interno que aí tu olha para ti e diz, tá tudo bem, vamos lá, eu sou de fibra, eu sou forte, eu sou, né? Aquele papel muito que a mulher tem. Mas depois, quando tu vê, tu tá toda arrebentada, e não é assim. É ótimo, né? Claro, isso, como eu disse, eu sou muito grata a todas as empresas que me deram oportunidade, né? Eu tenho uma empresa que eu fiquei 21 anos, como eu disse, né? Tudo que eu passei lá, eu podia ter escrito um livro, enfim, porque tu tem muito Sim. aprendizado em todos os sentidos, né? Mas chega uma hora que tu quer cuidar da tua vidinha. Hoje eu estou muito feliz, porque se eu tenho que ir no médico, eu consigo conciliar minha agenda. Se eu tenho que dar atenção no atendimento das minhas filhas, eu dou. Se eu tenho que estar atendendo, eu consigo. Então, nossa, isso não tem preço. Isso para mim hoje é libertador. Eu acho que é o que mais assim legal a gente tem nessa questão do empreender. Tem os desafios, que nem tudo são flores, né, também. Exatamente. Não vamos ser só sonhadoras, mas eu acho que isso sobrepõe, né, a qualquer dificuldade que possa se ter, qualquer desafio maior, né?
Tu comentaste sobre, né, os desafios que a gente também tem isso, né? A gente trouxemos um ponto, que é a questão da liberdade de agenda, não digo nem trabalhar menos, porque é o contrário, né? Muitas de nós, ao empreender, passamos a trabalhar mais do que antes. Mas entre os desafios, Renata, que tu observa hoje na tua nova roupagem, né? Agora como empreendedora, como terapeuta, quais são os principais desafios que tu enfrentas? Hoje tem uma coisa bem bacana que eu senti muito quando eu saí de empresa, porque quando tu fica muito tempo em empresas corporativas, tu quase que perde a identidade. Tu é o fulano da empresa X, tu é o ciclano da empresa Y. Tu já nem te identifica muitas vezes, eu sou a Renato Pizza, eu sou a Iva e tal. Vem aquela roupagem Crachá. empresarial, né, muito mais importante, né? Então, o que que acontece? Tu tem todo um suporte de uma grande empresa, né? Tu tem lá uma estrutura, tu tem, preciso de um computador, tu tem, preciso de uma divulgação, tu tem, preciso de um treinamento, né? Enfim, tu tem N coisas à tua disposição, isso te dá um certo conforto. E é engraçado que quando a gente está nisso, às vezes passa o tempo, a gente já nem dá mais importância para isso, porque já se acostumou a ter isso. Tu só vai dar maior valor quando às vezes tu perde isso, porque quando tu é empreendedora, tu sai de uma empresa, primeiro tu perdeu aquela roupagem enorme que tu tinha, né? É tu contigo mesmo, né? Na carinha, na coragem, né? E aí tu começa, vai, eu tenho lugar para atender. Ah, mas eu preciso imprimir um material. Ah, mas eu não tenho impressora, então vou ter que conseguir uma impressora. Tá, mas eu teria que divulgar meu trabalho, e agora? Ah, bom, se não fizer a tua divulgação na rede social, ninguém vai fazer, a não ser que tu comece a pagar, pagar, pagar. O que, claro, no início da vida de empreendedor é muito difícil. Tu tem que arcar com as tuas despesas, até que tu possa chegar num patamar legal, tu tem que fazer tudo. Tu tem que ser a vendedora, tu tem que captar cliente, tu tem que fazer, participar de eventos, enfim, é tu para tudo. Né? Quando tu trabalha numa empresa, por exemplo, tu trabalha no setor X, tu não quer saber se no setor Y está faltando cartucho, se faltou funcionário, o que, que aconteceu? A empresa, alguém está tomando conta disso. Mas só que se tu faz isso no teu mundo como empreendedora, a casa cai. Porque tu tem que ter esse olhar generalista para tudo. Tu é o corpo, a mente, o espírito do teu negócio. Então, isso é um grande desafio, né? E que a gente tem que estar preparado. E porque eu me lembro que bem no início eu dizia, ai, né? Bem no início, assim, ai, que saudade. Chegava lá, tava o cafezinho pronto, tava o colega, tava a impressora, né? Tudo pronto. E agora, se, né, sou eu comigo mesmo, eu que tenho que resolver essas coisas, né? Então, isso é muito bacana da gente entender e principalmente a gente se apropriar, se empoderar, no sentido de que, assim, eu sou a Renata, eu era a Renata da empresa XYZ, mas antes de ser a empresa XYZ, eu era a Renata. Coisa que no empreendedorismo aí tu veste mais, né, esse personagem, esse papel. Não sou eu, Renata, terapeuta, né? Antes a importância que se dava não é a Renata, mas da empresa X. A empresa X ela tomava maior proporção do que a própria Renata, né? Mas são fases que a gente passa, são fases importantes, como eu digo, eu sou muito grata, e essas experiências todas que eu tive é que me possibilitaram chegar hoje no ponto que eu tô, de tomar essa coragem de empreender em algo que eu amo, em algo que, digamos assim, eu nunca tive ninguém na minha família, no meu histórico familiar, que já tivesse essa caminhada, né, no ramo terapêutico. Então, eu comecei do zero mesmo. O que que eu vou fazer? Como é que eu vou me divulgar? Que cursos eu preciso ter? Aonde que eu vou atender? Então eu ia fazendo as minhas perguntas, ia respondendo, ia procurando, né? Porque quando tu tem alguém que já seguiu uma carreira empreendedora na tua empresa, tu vai lá e me dá uma dica, como é que faz, como é que não faz? Tu tem essa proximidade, essa liberdade de perguntar para as pessoas, mas eu não. Eu tive que perguntar para mim mesma, eu tive que ver o que outras
né, o que as clínicas, o que os terapeutas, o que o mercado nessa área estava oferecendo, para me apropriar disso, me preparar o melhor possível e entrar nesse caminho que hoje eu estou exercitando, né? Estou E executando. como foi, Renata, na parte quando tu chegou para tua família e disse que tu ia deixar a tua carreira na tradicional CLT para empreender, e especialmente para empreender com terapias, né? Como foi? Tipo, receberam bem? Ah, tu é louca, né? Também até tem um livro, né? Que é de uma das autoras que eu mais gosto e tal. E ela fala sobre de empreendedor e louco, todo mundo tem um pouco, né? E que quando a chamam de louca, é que ela tá no caminho certo. Ela gosta de ser chamada de doida, né? De louca, porque é sinal que ela trouxe uma ideia, trouxe um movimento, trouxe um momento diferente, né, para a vida dela. Então, assim, para mim, me chamarem de louca dentro do empreendedorismo é um elogio, né? Oi, Doris. Eu vi que a Doris, que a Valéria, que as gurias entraram, Aninha, Jaque, sejam muito bem-vindas. Como é que foi pra ti? O que te disseram? Alguém chamou de louca ou não? Tu sabe que teve de tudo um pouco, né? A grande preocupação que foi a da minha família, minha, e imagino que também da grande parte das pessoas que empreendem, é tu sair de uma situação estável financeira, que mal ou bem as empresas que eu trabalhava, tu tinha o salário, graças a Deus nunca trabalhei em empresa que atrasou salário, tinha PPR, era seguro de vida, era vale isso, vale aquilo. E no fim das contas, até se daqui a pouco a pessoa não ganhava tão bem, mas isso aí dava uma tranquilidade, um suporte e ajudava muito. Então, o grande susto é tipo assim, como que eu vou financeiramente agora me virar, dar conta disso? Porque os custos eles aumentam, os custos não somem, muito pelo contrário, e aí daqui a pouco tu te vê, né, saindo de um patamar X de salário, né? E como é que vai ser isso, né? Eu acho que o grande susto, assim, ou a grande preocupação mais da minha família foi na questão financeira, e minha também, né? Porque eu sempre primei muito, eu sou virginiana, né? Terra, Organizada. então muito de ter a segurança, de ter a estabilidade, isso sempre foi muito forte para mim. Eu, sem dinheiro, eu ficava muito desestabilizada, né? Sem aquela tranquilidade. Mas, em dado momento, as pessoas, eles respeitaram a minha escolha, né? Mas sempre me olhavam, mas era tão legal quando tu era administradora, né? Exercia essa função. Por outro lado, né? Uma vez também um irmão meu me disse assim, mas tu sabe que eu acho que tu tem maior talento para ser terapeuta. Eu acho que tem tudo a ver isso mesmo. Porque eu sempre fui a pessoa na família que tentava apaziguar as coisas, que tentava acalmar, que tentava não entrar em atrito, né? Eu era mediadora já, né, dos conflitos, assim. Então, eu já trabalho há mais de 20 anos, né? Cuidando de pessoas em centro espírita, fazendo a minha doação, minha caridade também. Então, eu sempre tive esse viés, né? Então, acho que o que pega muito nesse primeiro momento é o financeiro, porque o resto dá um jeito, tu vai achando parceiros no caminho, tu vai achando pessoas iluminadas que vão te ajudando de alguma maneira. Se tu não aprende, tu vai aprender. Se tu não sabe fazer um curso, tu vai te virar. Agora, o financeiro é algo que pesa muito, né? É muito Uhum. importante na nossa sociedade, né? E eu E uma vez até conversando com uma pessoa e eu disse, agora eu não sou mais administradora, eu sou terapeuta. E tu sabe que aí depois eu disse, não, eu vou ser administradora para a vida inteira, porque quando eu me vejo, eu me pego já fazendo, querendo organizar, planejar, tá no sangue. Mas eu sou uma administradora que amo também o que eu escolhi fazer e que agregou a terapia como uma outra parte minha e que de alguma maneira ou outra eu posso estar trabalhando com isso, né? Isso faz parte de mim. Tanto é que quando eu comecei a migrar, por um tempo, eu prestei assessoria para duas, três clínicas, começando desde o zero. Como é que eu faço minha divulgação? Como é que eu organizo? Eu não tenho sistema de pagamento, eu não tenho nada. Então, também foi uma experiência legal, porque eu mesclei as duas coisas. Eu fui olha que administradora entendo.
numa área terapêutica, né? Que também Uau! foi uma experiência muito gratificante, né? Isso é uma questão que muitas vezes, quando a gente vai fazer uma transição de carreira, né, vai mudar o formato, sair de CLT e empreender, ou começar uma coisa totalmente nova, quando muitas vezes as pessoas dizem, eu deixo para trás, ou eu não sou mais tal profissão, né, ou tal formação, vou começar do zero, né? Isso sempre me dá uma certa angústia, assim, porque a gente nunca deixa de ser o que a gente já foi um dia. A gente aproveita coisas positivas de experiência, de conhecimento, da própria formação. Então, eu sempre discordo, né? Eu acho que a gente nunca começa Uhum. do zero, né? Tu começou uma carreira como terapeuta sendo administradora, né? E trazendo esse viés da organização, da gestão, também para o teu negócio, né? Então, a gente vai acumulando, né? Conhecimentos, experiências, e elas vão sendo aplicadas, né? De um jeito de uma outra roupagem, né? Numa outra atividade que a gente estiver desenvolvendo no momento, em especial as que têm relação com lidar com pessoas, né? Porque eu sei pelas funções que tu passou na CLT que tinha muito disso, né? Da gestão mesmo de pessoas, de relacionamento, de conflito. Tu mesmo comentaste na família, né? Que sempre foi uma pessoa mais mediadora e tal. Então, tudo isso vem junto e faz parte da tua bagagem e do que tu entrega hoje, né? Em parte, como terapeuta. A Kátia comentou aqui de que precisamos ser corajosas, né, determinadas no nosso propósito e desbravadoras, né, inclusive aceitando esses chamados de vou fazer uma coisa nova, né, eu vou investir num novo momento profissional. Tu comentaste, Renata, que foi durante a pandemia, né, que começou que efetivamente tu se focou mais nos cursos e buscou esse novo olhar e uma nova profissão. O autoconhecimento, né? E a busca por se conhecer e se tratar e se melhorar como pessoa já era uma coisa que tu vinha de muitos anos, assim, e por isso tu pensou em também curar outras pessoas. Como é que surgiu transformar essa, essa esse teu olhar, né, de cuidado com o outro em um negócio? Tu já vinha desde sempre, tu sempre gostou de se conhecer mais, de estudar, de poder ajudar os outros. Como é que saiu essa ideia de negócio para ti? Tu sabe que foi interessante porque a gente sempre acaba cuidando muito dos outros, foca nos outros primeiro, pensa nos outros, né? Quando eu trabalhava em empresa, que eu tinha equipes, eu sempre, agora tu estava falando, foi legal que me veio isso à mente. Eu sempre tive aquele cuidado de olhar para os meus funcionários. Tanto é que às vezes eles passavam por mim, vem aqui, aí eles, ai meu Deus, o que que eu já fiz de errado, né? Não, eu só quero saber porque hoje teu olhar tá diferente, hoje tu não tá bem, aconteceu alguma coisa. Eu sempre tive muito essa atenção, Sensibilidade, né, até, né? com as pessoas que estavam à minha volta, não só os meus liderados, né? E claro, a gente vai se deixando um pouco de lado, né, em dado momento. A gente tem momentos na vida que a gente vai indo no automático, tem que trabalhar, tem que cuidar do filho, tem casa, tem isso, tem aquilo. A gente não para muito para se olhar. Esse movimento maior que eu fiz, claro, a gente às vezes passa, o que podia mudar na minha vida, como é que podia estar melhor. Mas esse movimento do autoconhecimento, eu consegui aprofundar muito mais ele quando eu fui fazer as minhas formações terapêuticas, né? Porque nós somos o piloto, né? O meu primeiro curso foi psicoterapia reencarnacionista, então eu tive que passar por todo o processo, né? De psicoterapia, de regressões, etc e tal. E aí eu disse, meu Deus, mas isso aqui é maravilhoso, que coisa boa. Claro que quando a gente está num processo de autoconhecimento, a gente vê as coisas boas e as coisas que não são tão boas. Nas E sombras. aí aquilo, né, serve de sinal vermelho, dizendo, meu Deus, mas como é que eu tô há tanto tempo com isso e não olhei? Como é que eu tô há tanto tempo com isso e fui deixando, fingindo que estava tudo certo, que a vida era feliz e tal? Mas a gente sente o chamado na hora. Então, como eu digo, quando eu comecei a fazer as minhas formações terapêuticas para poder atender, foi o meu grande pulo do gato. Não é que antes eu não olhasse para isso, mas eu acabava olhando muito para o outro e não tanto para mim.
Então, quando eu fui mergulhar nesse universo terapêutico, eu tive que olhar para mim, né? E vi também muitas coisas legais que às vezes eu me depreciava, que a gente tem mania de se judiar, se depreciar, Sim, achar que o outro é melhor, que o outro é o inteligente e tal. Eu disse, não, só um pouquinho. Vamos nos respeitar, cada um com seu talento, seus dons, as suas habilidades e as suas dificuldades, né? Eu não preciso me equiparar a ninguém, né? Eu preciso ser melhor do que eu era ontem. Isso sim eu sim. preciso fazer, né? Agora o outro a gente olha, tá super bem, mas pode ser que esteja mal em outro aspecto, né? Então foi aí que foi esse processo de autoconhecimento e que é importantíssimo, porque se a gente não se conhece, a gente não sabe o que tá bom, o que não tá bom, a gente não para se perceber, não se conecta e não consegue fazer as mudanças. E isso é um processo que vem de dentro para fora, não é de fora para dentro, que Sim. muitas vezes as pessoas sentem aquele vazio, aquela ansiedade, aquele temor e começam a querer encher o seu interno com coisas de fora. Só que isso, até por um tempo, ele serve, ok, mas depois o vazio volta. Então, ele é um processo que é de dentro para fora. Às vezes pode levar tempo, às vezes pode doer, né? Mas ele é muito enriquecedor e ele te empodera no sentido de, ok, tu tá te apropriando, tu tá te conhecendo, tu sabe o que que serve de gatilho para ti, o que que tu tem que melhorar, e tu não olha só para o outro, tanto para elogiar quanto para criticar, mas sobretudo para a pessoa mais importante, que é olhar para ti mesmo, Sim. né? Sim. Então foi nesse caminho, assim. E nesse caminho tá, do se olhar, Renata, a gente ia entrando no momento do meio aqui da nossa conversa, que é o tema, né, que tu escolheste, que sugeriu para a gente ter nesse cerne, a gente falar com as meninas aqui, que é a questão do equilíbrio, né, entre os diversos papéis. Então, tinha antes uma Renata que era funcionária, né, depois passou a ser empreendedor, né, terapeuta, ajudar outras pessoas. A gente comentou um pouquinho sobre até a flexibilidade, né, da questão dos horários, de tu te sentir, né, mais dona, inclusive, do teu tempo, enfim. Mas, querendo ou não, ainda é, acredito, né, me corrija se estiver errada, um desafio, né, porque acho que isso a gente nunca deixa, né, de ter, de equilibrar os vários pratinhos, né? Inclusive tem algumas correntes que dizem não existe equilíbrio, né, e tal, não é, mas de nós mulheres e dos nossos vários papéis. Eu queria que tu trouxesse agora um pouquinho esse cerne, Renata, porque eu sei que tu pensou, né, em reflexão aqui pra gente com relação a isso. Como equilibrar, né, os nossos diversos papéis, né, como mulheres empreendedoras, muitas de nós mães, né, esposas, namoradas, enfim, no nosso dia a dia. Se é que tem alguma maneira da gente ficar menos culpada, né, um pouco mais de equilíbrio. É porque o que que acontece, né? A gente traz assim, os nossos ancestrais, né? Principalmente a mulher não era praticamente vista, né? Ela não votava, a mulher não escolhia marido, a mulher não trabalhava, alguém decidia as coisas, né? E tanto é que hoje muitas vezes a gente cobra coisas dos nossos pais e avós, mas eles nem tiveram o tipo de vida que a gente tem hoje, né? Então a mulher saiu de um papel mais de coadjuvante, e essa é a minha visão, né? Como tu disseste, tem várias visões a respeito desse assunto, para um papel mais de protagonismo, de exatamente isso. Não, agora eu voto, agora eu posso escolher com quem eu vou me casar, ou se é que eu vou me casar, E é que se eu vamos quero casar. ser empreendedora, se eu quero trabalhar CLT. É um universo de possibilidades. A gente saiu quase que do 8 para o 80, né? É, só que a rapidez que isso aconteceu foi muito grande. E aí, do meu ponto de vista, isso gerou um pouco de desequilíbrio e desconexão, né, das mulheres. Porque, claro, a mulher teve que assumir muitos papéis, estudante, dona de casa, esposa, mãe, empresária, né? Passar por todo esse universo. E cada papel que a gente desempenha, ele tem
as suas virtudes e as suas dificuldades, os seus aprendizados, né? Então, por isso que a gente tem aquela sensação, parece que eu sou várias em uma. A gente realmente, né, se vira nisso. E o que que hoje eu vejo, né, e até do que eu tenho atendido também em consultório ou em cursos que eu tenho participado, né? Nós vivemos num mundo de dualidade, né? Tem o bom, o mal, o lado sombra, o lado luz, né? O masculino, o feminino, o yin e yang. Por quê? Porque de alguma maneira esses dois lados eles precisam um do outro para se equilibrar, né? A ideia, tem pessoas às vezes que me dizem, Renata, mas por que eu tenho lado ruim? Eu não queria ter lado ruim. Tem um objetivo, né? Tem um objetivo do ter o teu lado sombra, que ele te mostra coisas para o teu crescer, para o teu desenvolvimento, que tu precisa mudar. E isso também se leva muito nessa questão do yin e yang, feminino e masculino. A mulher foi tanto para o protagonismo que começou a se desequilibrar nesse lado feminino que é né, do carinho, da atenção, da intuição, né, de coisas que são próprias da mulher, né, e muitas vezes, além de assumir coisas que são do feminino, criatividade, outras coisas, começaram a assumir muito da parte masculina, de ir para a liderança, de ir para frente, de ser as provedoras, né, nos seus lares, nos seus trabalhos, enfim. Só que daqui a pouco, como eu disse antes, a gente pega tanto papel, tanta coisa para nós, que o preço depois vem, de uma maneira ou outra. Vem num desequilíbrio, vem numa doença, principalmente, né? Ah, mas como que eu tô doente? Mas por quê? Porque foi puxando a régua, foi puxando, uma hora o corpo, ele dá sinais, ele vai trazer um sinal que vai dizer, olha, deu, olha para dentro de ti, cuida um pouco de ti e dos outros, mas deixa os outros também assumirem a responsabilidade das suas vidas. Deixa também o lado masculino contribuir, né, na sua forma, para que tente uma harmonia. A gente sabe que o 100% é difícil, né? Aí pode ter algumas mulheres dizem, Renata, mas eu tô indo para frente, eu tô fazendo, né? Que nem eu tenho pessoas que já me disseram, porque daqui a pouco o homem não quer fazer, o homem tá ficando mais de coadjuvante, porque tem alguém que faz, etc. Nós sempre vamos ter em tudo um contraponto, né? Mas eu acho que o mais importante desse equilíbrio é, se eu faço algo que me deixa bem, que me deixa tranquilo, que faz sentido, que eu respiro aliviada, meu coração tá bem, tá tudo certo. Se eu quero ser a mãe, o pai, fazer o papel do masculino, do feminino e dar conta de tudo, tô feliz, show de bola, como eu digo, né? Agora, se isso em dado momento tá me trazendo peso, tá me trazendo angústia, tá me dando síndrome do pânico, depressão, eu sinto dores em todo o corpo, é o sinal de que, quem sabe, houve um desequilíbrio, né? Tá muito aqui ou muito lá. Quem sabe, vamos pedir ajuda. Quem sabe, muitas vezes, vamos deixar os outros um pouco contribuir conosco e não só a gente dar, né? Porque que conforme se diz na constelação, né, que é uma das leis primordiais, tem que haver o equilíbrio entre o dar e o receber. Se eu pego tudo para mim e Inclusive, a faço gente acha tudo, que está ajudando, né? Ao contrário, sim, né? A gente está piorando a situação do outro, né? porque por duas razões, né? Nessa Quando a gente pega tudo para a gente, tem duas questões. Primeiro, a gente fica sobrecarregado. E segundo, a gente tira a oportunidade da outra pessoa até se experimentar se ela é capaz de fazer aquilo. Né? Isso acontece muito nas relações de mãe e filhos. Quero proteger, quero fazer e tal, e corre para lá e para cá. Aí o que que cria? Um filho dependente, que não sabe se virar, às vezes que tem 30 anos já e estão né? ainda, né? Por quê? Porque a pessoa nem precisou ser desafiada nas suas questões, porque alguém se preocupou com isso. Eu não digo aqui, não estou para defender bandeira no sentido de não façam isso, não façam aquilo. Não. É no sentido de que há necessidade de ter um equilíbrio. Como é que a gente vai puxar esse equilíbrio para nós? A gente se autoconhecendo.
Eu, por exemplo, eu sei, e sempre, principalmente quando eu trabalhava em empresas, eu já sabia quando eu tinha puxado a régua demais. Sofria de enxaquecas horrorosas, mas assim que eu tinha que ir para o hospital, porque remédio em casa não resolvia. Aí eu já sabia, Renata, né? Eu mesmo me xingando, né? Puxou a régua demais, tu tá sabendo, tá carregando o mundo nas costas, vai devagar, né? Então a gente sabe que às vezes é muito desafiador ter esse equilíbrio, mas nós mulheres, né, que temos esse lado intuitivo, maternal, de cuidado, de criatividade, de tanta coisa boa, a gente tem que olhar para si e dizer, não, só um pouquinho, vamos puxar um pouquinho o freio, né? Vamos equilibrar, vamos dar oportunidade para o outro também, né? E não simplesmente dizer, não, eu não posso contar com determinada pessoa, é tudo comigo. Como eu digo, se está fazendo bem, pode seguir o barco. Mas a grande maioria, pelo menos que eu tenho visto em consultório até, as mulheres estão acabadas, estão cansadas, estão exaustas de desempenhar esses diversos papéis e muitas vezes entrarem até em papéis que vamos deixar o outro fazer, mesmo que não seja tão bom quanto a gente faça, vamos supor, mas daqui a pouco aquela pessoa vai trazer algo de especial dela que, nossa, eu não tinha me dado conta, isso aí até era legal dessa forma. E Uhum. aí, esse equilíbrio é que vai possibilitar da gente levar uma vida mais leve, mais tranquila, porque senão a gente entra num processo que quando a gente vê, a gente nem respira direito. A gente está com a respiração curta, olhando sempre para o relógio, se estressando, querendo que os outros entrem na nossa velocidade, e isso não acontece. Porque cada um tem o seu entendimento, cada um tem o seu plano de evolução, cada um tem a sua velocidade, né? Eu vou trazer uma coisa aqui que eu acho que a grande parte das mulheres já teve isso, né? Quando morava com pai e mãe, ou com o marido. Ah, eu vou lá, ó, tem que tirar xerox desse livro. Aí tu deixa ali. Ninguém tira, passa um dia, dois, uma semana. Nossa, mas não tirou o xerox do livro ainda, então eu vou lá e vou tirar. Aí chega o marido, mas eu já ia tirar, eu vou lá no xerox daqui a 30 dias, eu ia tirar, tá tudo bem, e aconteceu o xerox do livro. Mas não, a gente já foi na corrida, no afã, né? Entende? Então aquilo, claro, dadas as devidas proporções, às vezes são coisas que não dá para esperar. Mas o que eu quero dizer assim, às vezes, no nosso dia a dia, em coisas rotineiras mesmo, a gente vai trazendo esse desequilíbrio para a gente. E no momento que eu não consigo mais olhar para mim, que eu assumo vários papéis de uma forma desordenada, às vezes, por mais que eu tenha boa intenção, eu me desconecto. No momento que eu me desconecto, eu não penso mais em mim, eu não peço ajuda, eu não me conecto com a espiritualidade, eu passo a sofrer as consequências dos meus atos, né? Sentindo principalmente em termos de doenças que hoje estão muito em voga, mentais, emocionais, que cada vez estão crescendo com uma velocidade muito maior, porque isso tudo tem um motivo, né? Ah, inclusive, a questão, Renata, de autossabotagem, né? Que muitas vezes a gente acaba se impondo, porque daí quer trazer tudo pra gente, centralizar tudo com a gente, então a gente acaba tendo até muitas vezes menos qualidade no que entrega, porque são tantas coisas, tanta gente puxando para cada lado, que a gente se autossabota nos resultados, inclusive. A Ana Monteiro comentou, né, de o ditado de quem melhor manda, quem manda melhor faz, né? Às vezes a gente vai muito, né, acreditando nesse ditado, tipo assim, não vai fazer tão bem quanto eu, e a gente acaba deixando de delegar, de pedir ajuda, né? E se sufocando com essa ideia de, não, eu faço melhor, vão demorar para fazer, vão demorar para entregar, não sabem fazer e tal, e a gente vai, né, se achando, no sentido de se achando as insubstituíveis e fazendo coisas que muitas vezes levam a um desequilíbrio, que às vezes não haveria necessidade, né? Esse exemplo que tu trouxe de casa, né, do Xerox, talvez uma das coisas que a gente pudesse
trazer também aqui à tona na cutucada para as meninas é a questão da comunicação. Porque se a gente traz uma comunicação clara, né, do quão importante é aquela tarefa, ou que a gente acredita que aquela pessoa pode fazer aquela atividade por ter X, Y característica, ou explica, né, de maneira detalhada o que precisa ser feito e aumentam as chances de que alguém te ajude. Então, existem várias formas da gente buscar o equilíbrio, não se estressar tanto, não passar muitas vezes até por questões, né, de burnout e outras. Trago aqui um item importante, né, no meu ponto de vista, que é a questão da comunicação. A gente comunica adequadamente, se abre, né, para comunicação, talvez seja mais simples da gente compartilhar, né, atividades, por exemplo, e ter um equilíbrio de poder dar, né, um tempo maior, inclusive, para a gente, né? Seja para descansar, inclusive, né? Seja para ter um tempo de qualidade com a gente mesma, ou cuidar da saúde, enfim. Isso, esse ponto que tu tá trazendo é bem importante, porque a gente tem a tendência que pessoas que convivem muito tempo conosco, a gente já olha, mas como que tu não sabia? Tu não me conhece? Tu não sabe que eu já penso assim, que eu já gosto assado, né? Mas às vezes a pessoa está em outro mundo, está com outra preocupação, pensando em outra coisa. Então, realmente, e hoje traz muito também nos conflitos de casais, né? Equilibrar as expectativas. Um está pensando uma coisa, outro. Um está numa frequência, outro está na outra. Uhum. Não se acham, né? Não, então, a pessoa, como eu digo, tem coisas que a pessoa tem que ter muita coragem, não é qualquer um pedir desculpa, né? Pedir ajuda. Tem pessoas que acham isso é fraqueza, muito pelo contrário. Eu, pelo menos, acho que isso é muita fortaleza. Porque a pessoa chegar ao ponto de dizer, oh, tu pode me ajudar, tu me perdoa, olha, eu errei aqui e tal. Tem coisas que a gente, às vezes, coloca crenças, né, que não são as verdadeiras, né? Então, é bem isso. Melhorar a comunicação. O que eu estou esperando de ti? O que tu está esperando de mim? Isso diminuiria muitos conflitos, né? E não só familiares, profissionais, no nosso ambiente social. A gente se comunica pouco ou muitas vezes não se comunica da forma mais adequada, digamos assim, né? Então, Sim. esse ponto que tu trouxeste eu acho bem importante também. Comunicarmos melhor, né? E entrando, Renata, já para o, né, pro nosso terceiro momento, que é um olhar assim para o futuro. Veio aqui agora a questão da comunicação, né, como uma habilidade que talvez nos ajude nessa busca por um equilíbrio, por menos sofrimento, né, na gestão aqui dos nossos papéis. Mas se pensar em outras habilidades, Renata, que outras habilidades tu atualmente, né, como terapeuta integrativa, como empreendedora, tem alguma habilidade que tu identifique que ainda seja importante desenvolver ou buscar? Sempre tem, né? A gente tem uma gama, né? Algumas a gente já vai atendendo, né? Por exemplo, resiliência é uma coisa que eu aprendi bastante, ainda tem Eu muito sou que aprender. empreendedora. Paciência, porque eu sou muito também imediatista, né? O autoconhecimento faz isso de bom. Eu não vou me endeusar porque eu sou ser humano, eu tenho os meus erros, as minhas dificuldades, né? Como todos. Eu às vezes quero ansiosa, eu boto como é que eu digo, a mudinha na planta, na terra, e quero uma árvore no outro dia. Não dá, né? Tem que esperar um pouquinho o tempo, enfim. Então, acho que paciência sempre é bom, né? A gente é exercitado constantemente, né? Persistência é uma coisa que eu já, com a próprio empreendedorismo, é algo que tu tem que ter, porque senão tu já desiste logo. A resiliência, né? Que eu aprendi bastante, ainda tenho que melhorar, né? Paciência, acho que é importante em todos os níveis, né? E, e coisas assim também de fora da caixa, como a gente diz, de talentos, coisas que a gente gosta de fazer e trazer, né? Por exemplo, eu sempre fui muito musical, assim, sempre gostei muito de música, tocava instrumentos, toquei muitos anos piano, me formei em piano clássico também. Agora volta e meia tô numa Também. saudade, né? Mas não tem piano mais em casa. Idem, somos duas. Então assim, às vezes trazer coisas também, né? Bom, quero melhorar minha frequência, também quero me acalmar. Pô, põe uma música. Eu gostaria muito de cantar, sabe? Eu acho bárbaro que tem quem tem uma voz linda, pega o microfone e sai cantando, né?
Eu acho isso bárbaro, eu invejo, assim, né? E porque é trazer coisas que a gente se sente bem, né? Dons, talentos, habilidades, e isso tudo parte do autoconhecimento, né? Legal, legal. E uma pergunta clássica que a gente tem aqui, Renata, é com relação a mentorias, né? Existe alguém, seja da área, né, das terapias, do desenvolvimento pessoal, enfim, ou da área de negócios, que tu seja uma pessoa, né, que esteja viva entre nós, uma pessoa que já passou por esse mundo e por esse plano e tal, homem, mulher, não importa, que tu dissesse, a gente pudesse dizer escolhe o mentor que tu quiser, que seria importante, que tu gostaria de ter aí umas sessões, umas conversas para aprender com essa pessoa. Tem alguém que te ocorre? E tu sabe que eu pensei em duas pessoas, uma mulher e um homem. A mulher até ela faleceu em 2017 com 90 anos, acho que algumas já ouviram falar, que é a Louise Hay, né? Inclusive, Que esse até livro que era eu tava, eu vi, que esse quando livro que eu botou a trouxe. bundinha dele, eu sabia que era esse. É, Esse é ótimo. um dos livros dela, ela tem livros maravilhosos, né? E eu achei que ela, para mim, é uma referência porque ela foi uma orientadora espiritual, professora, palestrante, uma pessoa de uma boa, de uma sabedoria muito grande e que principalmente quando ela passou por, ela teve câncer, né? Ela conseguiu se passar por esse momento mais desafiador e principalmente através dos livros dela, né, trazer assim que todos nós, de alguma maneira, temos esse potencial de cura dentro de nós, né? Às vezes a gente não sabe como, nem sabia que poderia, ou, enfim, mas nós temos de alguma maneira esse poder de cura dentro de nós. É uma pessoa que, apesar de eu não ter conhecido pessoalmente, algumas conhecidas minhas tiveram esse prazer, enfim, mas é tão importante para nossa vida isso, né? Ela tem eu até anotei aqui a Hay House, né? Que é tipo uma editora que tem vídeos, livros e tudo que é tipo de material que serve de forma geral para a cura de todo o planeta. Então é alguém que é muito inspiradora, né? Eu também vejo, Iluminada. lido coisas na internet, assim, e nem que seja uma palavra, algo positivo, a pessoa tá ali para baixo, ela lê coisas dela, assim, então é uma pessoa que me inspira muito. Se eu tivesse a oportunidade de ser mentorada por ela, seria muito bom, né? E uma outra pessoa que eu acho, que eu admiro também é o Mário Portela, né? Mário Cortella, na verdade, que ele é vivo, tem 71 anos. Eu acho ele bárbaro, eu acho ele uma pessoa de uma sabedoria incrível. Claro, ele é filósofo, do mestrado, tem mestrado, doutorado em educação, enfim. Mas o que é bacana, que ele traz de uma forma assim bem tranquila, bem Leve, né? leve, sabe? Daquele jeito bonachão dele, assim, coisas que são lá de trás e que a gente vive hoje, né? Faz isso se tornar bem contemporâneo, entende? Legal. Então ele faz esse link assim, e eu acho ele de uma sabedoria, uma inteligência muito bacana. Eu também, são duas pessoas que me chamam a Ótimas atenção, me chamaram a escolhas. atenção. Ótimas escolhas. Renata, e para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, que mensagem tu deixaria? A gente sempre brinca, né, da cápsula do tempo, pensando em outras empreendedoras que logo mais podem acessar uma mensagem tua. Que recado tu deixaria para elas? Isso de cápsula do tempo é bem legal, né? Principalmente, eu acho que assim, para amarem o que fazem, né? Sonhar alto, sonho não tem preço, pode ir até onde a gente quiser, né? Mas correr atrás, né? Arregaçar as mangas e correr atrás do que acha que é importante. Principalmente, encarar os seus medos. É aquela brincadeira que a gente faz, vai com medo mesmo, né? Uhum. E sabendo que assim, nada na vida é fácil, né? Tudo é desafiador, mas que a gente depois olhando no final do caminho, a gente possa olhar no final do caminho e dizer que bacana, que valeu a pena, porque a vida é mágica, né? O caminho é mágico, ele é individual e a vida sempre nos mostra tudo aquilo que a gente precisa aprender.
Eu acho que isso é importante. E uma última dica, né? Ah, nesse tempo não esquecer de ser feliz. Só isso. Só isso, né? Só Tipo, isso. e Junto nessa de tudo jornada aí, vamos isso, não tentar ser esquecer de felizes. ser feliz. É isso, que amor, que amor. Renata, adorei nosso bate-papo. Muitíssimo obrigada. Ó, a Ana tá lembrando, o caminho é transformador. E é isso mesmo, né? A gente vai mudando e vai olhando com uma outra perspectiva e vamos tentando ser feliz, né? Que é um grande desafio, mas é muito lindo, né? Meu amor, muito obrigada. Gurias que estiveram aqui com a gente, quem nos assistiu depois no gravado, muito obrigada. Renata, em especial a ti, né, por compartilhar aqui Eu conosco. que E agradeço o quarta-feira carinho, a aqui. oportunidade, né? E das Obrigada, meninas que amor. estão aqui presentes também, dos que vão assistir. Muito obrigada Depois. mesmo. Obrigada, muito obrigada, Renata. E quarta-feira que vem a gente tem a Ana Monteiro, dia 28, é a nossa convidada aqui da live do meio. Um beijo grande, gurias. Bom restinho de semana para todas. Obrigada, Renata, mais uma vez. Obrigada a quem esteve aqui com a gente. Tchau, Beijo. tchau.